Começando porque tem ata para ler. Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma reunião de Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Política Urbana. Por favor, secretário Teixeirinha e o Douglas, por favor, Douglas da empresa RD, Empreendimentos Imobiliários. Antes da gente começar a discutir o tema de hoje, eu vou pedir para a Cacilda, que é a nossa técnica legislativa, para fazer a leitura. Tem uma ata ou duas? Uma ata da reunião passada, só para a gente aprovar. Por favor, Cacilda. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 14ª reunião ordinária. Aos 9 dias do mês de maio de 2018, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Saúde Pública, Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva e Rodrigo Sampaio Melo. A técnica legislativa Cacilda Alves assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 12ª reunião da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, a qual foi aprovada pelos vereadores Marcelo Kraus e Rodrigo Melo, tendo a abstenção do vereador José Maria por não ter participado da reunião. E a leitura da ata da 13ª reunião, a qual foi aprovada pelos vereadores Marcelo Kraus Rezende e José Maria Silva. Absteve do voto o vereador Rodrigo Sampaio Melo, que não se encontrava nessa reunião. O presidente menciona o requerimento que será encaminhado ao senhor Antônio Teixeira, secretário municipal de obras, onde argumenta as indicações feitas nas reuniões itinerantes. O presidente coloca em votação esse requerimento, o qual foi aprovado pela comissão. O presidente faz a leitura da indicação número 358, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Sante, Kleber Davi, Marcelo Kraus Rezende, Ricardo da Fonseca Tano Zambrana, sugerindo que a Comissão Permanente de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana convide os servidores da Prefeitura Municipal, os senhores Renan Longuinho da Cunha Matos, Giovanni Vinícius Rapone, o ex-secretário Pedro Marcelo de Moraes Mendonça e o vereador Renato Moraes, que foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais, para participação em uma reunião da comissão com o intuito de prestar esclarecimentos e explicações sobre o contrato de credenciamento com a empresa Sermob/Contempo. Os membros presentes dessa comissão foram favoráveis ao acato dessa indicação. Os membros da comissão, juntamente com o jurídico dessa casa, representado pelo Dr. Caio Diego Pereira Nogueira, após esclarecimentos e questionamento, concluíram por encaminhar um convite da comissão ao vereador Renato Moraes. O vereador José Maria explana sobre a invasão de terreno no Canaã 1 e 2 e áreas institucionais. Esse vereador sugere que essa comissão convide a senhora Nádia Carolina de Moraes Mendonça, diretora do Departamento de Habitação, juntamente com uma comissão de moradores, para participar de uma reunião nessa Casa Legislativa. O presidente declara que para essa reunião foram convidados os senhores Antônio Teixeira, secretário municipal de obras, Juliano Galdino, secretário municipal de planejamento, Júnior Fraga, secretário de esportes, e a diretora do Departamento de Aprovação de Obras e Projetos, senhora Vanessa Naves Costa. A pauta dessa reunião seria a concessão do Parque Municipal. Não houve comparecimento dos convidados e nenhuma justificativa pela ausência. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo enquanto se arquivada dessa Casa Legislativa. E lavou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 9 de maio de 2018. Em discussão? Pode. Eu recebi um ofício aqui da Secretaria de Obras, mas eu recebi no dia seguinte, eu puxei todas as informações. Mas tudo bem. Já foi. Porque esse ofício, primeiro, não foi protocolado na casa, chegou no dia seguinte da reunião, a reunião era dia 9, chegou no dia 10, foi entregue um envelope para o guarda municipal, aqui o guarda da casa, mas enfim, não vamos entrar nessa questão, é chato. Só retifica que
Algumas pessoas justificaram por e-mail ou ligação telefônica. Mais alguma observação? Bom, quem concordar com a ata, permaneça como está. Aprovado. Só mais uma, antes de passar a palavra, registrar. O vereador Vladimir quer sentar aqui conosco? Registrar a presença do vereador Rodrigo, do vereador Zé Maria, do vereador Vladimir e agora a presença do senhor Reginaldo. Seja bem-vindo. Eu só gostaria de deliberar, antes de passar a palavra para os convidados. Nós tínhamos uma reunião marcada no dia 9, que era para tratar da questão da concessão do parque municipal, que aí não ocorreu. E aí eu conversando com a Vanessa, e até através desse ofício aqui do Teixeirinha, eles sugerem que esse assunto do parque, da concessão do parque municipal, fosse tratada na reunião que nós teremos no dia 30 de maio. Então, eu coloco sob aprovação dos demais vereadores para que a gente trate desse assunto no dia 30 de maio, por solicitação do secretário de Obras e secretário de Planejamento, através da Vanessa Naves. De acordo. É só, então, constar em ata, Cacilda, que esse tema que era para ser tratado no dia 9, vai ser tratado no dia 30. Tá? Bom, e aí nós chamamos hoje para participar daqui da reunião o secretário municipal de obras, senhor Antônio Alberto Teixeira, os proprietários da construtora RD Empreendimentos Imobiliários Limitada, AME, senhor Reginaldo Oliveira Martins, o senhor Douglas Clodoaldo de Oliveira Costa, para participarem desta reunião, visando esclarecimentos sobre as obras de drenagem no bairro Medicina e reforma das casas afetadas. Desde o ano passado, a gente tem discutido esse assunto aqui na comissão. Acho que já fizemos algumas reuniões aqui, né, Douglas? Teixeirinha veio também, Reginaldo acho que veio em uma, Douglas acho que veio em duas. E a gente percebeu que a obra causou alguns danos a algumas casas lá da referida rua que foi feita a drenagem, né? Então, nessa reunião do ano passado, participaram também alguns moradores que tiveram as suas casas afetadas, algumas casas, mais precisamente, acho que a casa uma só que teve um dano um pouco maior, né, uma avaria bem razoável, e as demais casas com alguns danos bem menores, né, algumas trincazinhas, tal, aquela coisa toda. Nós ficamos mais preocupados, é claro que com todas, mas um pouco mais com a casa da Lucilene, né, e do Antônio, né, salvo engano. Edilene, desculpe. A casa da Edilene e do Antônio, porque realmente apresentou um problema mais grave. E aí, eu, de vez em quando, acompanhava junto aos moradores lá o andar de como estava sendo feita a reforma das casas. E aí, só para fechar o assunto,
a gente resolveu fazer essa reunião para saber de fato como que está, o status que está, se todas realmente foram arrumadas a contento, só para a gente ficar tranquilo e até dar uma satisfação para a população do que realmente foi feito. Tá? Eu gostaria de passar a palavra para vocês. Boa tarde. Boa tarde, Melo, Zé Maria, o Vladimir e o Marcelo Krauski. Graças a Deus, nós estamos aqui entre pessoas que querem o bem de Itajubá. Isso é o mais importante para a gente. Marcelo, eu só tenho a dizer o seguinte, graças a Deus, nós já passamos um período chuvoso, eu até trouxe, depois, se você quiser dar uma olhadinha, o restante do projeto da medicina, que já lançamos várias, já estamos fazendo licitações agora, para mostrar que, com apenas uma ação, nós quase acabamos com a enchente da medicina. E aquela rua foi a rua mais problemática, porque para a gente fazer os outros projetos, nós precisaríamos passar a tubulação dupla. Então foi, coitado, os dois empreiteiros que sofreram muito com isso por causa disso. Por quê? Mas conseguimos, graças a Deus, todo mundo que teve até da gente, a última casa foi a Sueli, demorou um pouco para acertar com ela, mas foi feito tudo. Então, eu acho que a gente agora, foi até bom nessa reunião aqui, para a gente zerar o que vocês cobraram, a gente fez, acho que eles arrumaram em torno de 28 casas, né, Piranguinho? Então, eu vou deixar o Reginaldo Piranguinho falar, estão dando assistência até pouco tempo agora, passaram para ver, porque o que acontece? A medicina é um colchão d'água. É um colchão d'água na medicina inteira. Como foi feita a drenagem, existiu um vácuo grande. O que aconteceu? Foi drenado. As casas, de 500 casas que tem na rua, naquela região ali, são 28 casas que deu problema. Por quê? São casas que não tinham uma base ou uma fundação perfeita. Que acontece? Por quê? Quando fez a drenagem, todo o índice de vazio que tinha debaixo das casas foi drenado. Agora não. Agora, daqui para frente, acho que não vai ter mais problema. Vai ser até bom para fazer a empresa que ganhar a outra licitação, vai ser mais tranquilo do que eles foram com eles. Se você quiser falar alguma coisa, Piranguinho? Boa tarde a todos. Vou fazer um resumo. Assim, a obra, primeiro, foi terminada com todo sucesso. A gente já passou uma temporada de chuva, como o próprio Teixeirinha falou. Não estamos nem vangloriando a empresa, porque a gente executou um projeto pronto, né? Mas, de fato, foi gostoso participar de um projeto que teve um resultado muito satisfatório, na verdade, muito. Né? O que aconteceu? Uma reforma, desde uma reforminha pequena que a gente faz dentro de um banheiro, dentro de casa, a gente dá um grande transtorno. A gente fez uma obra de aproximadamente 700 metros lineares. Aí você pega a média quantidade de casa que a gente passou em frente deles. E o que agravou nessa obra especificamente? O lugar que a gente causou o maior impacto, que a gente passou com 2 manilhas, foi justamente em frente à casa do pessoal que não era atingido pela enchente. Então, assim, a gente criou transtorno maior em quem não sofria enchente. Então, assim, o cara estava todo irritado. Não era um problema dele, né? Foi isso que causou maiores danos. Tanto é que das 200 e tantas casas que a gente passou em frente, o nosso problema foi com 20 e poucas casas, das quais 24 foram nessas casas que não sofriam de enchente. Sofria, que eu digo, uma enchente diferente ali na medicina. Não é enchente quando você mora na beira do rio, que ela vem em 2000, depois ela vem em 2010, ou lá para trás, em 1991. É aquela enchente que o cara sai na padaria 3 horas da tarde, a hora que ele volta, ele não consegue entrar dentro de casa, que é o que acontecia na Delfim Moreira. Então, esse pessoal que ficou, esse pessoal da Delfim Moreira, teve pessoas que a gente passava lá, o cara estava pintando a casa e mostrava para a gente, olha, deu uma trinquinha aqui, mas nem chamei vocês. Eu resolvi isso aqui. A satisfação era tão grande pelo resultado da obra, era até gostoso isso. Diferente da rua da José Távora,
principalmente nesse trecho, que não ia água, mas a gente precisava passar por lá para chegar no Ribeirão. Então foi isso que aconteceu. Todo mundo que reclamou foi atendido, todos, sem exceção, todos que reclamaram foram atendidos. Em questão de estrutura, a gente não teve problema com nenhum deles. Para dizer que a gente não teve um TTT de uma demorinha no outro, foram em detalhes. Aquele cara que tinha a parede totalmente destruída, uma parede que a água já tinha descido, já tinha sujado a parede estava aquele lodo, o cara queria a parede pintada nova. Aí a gente, infelizmente, o cara já estava prejudicado, ele queria como uma recompensa por ter dado esse transtorno. Então, foi esses os ajustes que a gente teve que fazer. Mas todos feitos. Toda a trinca que teve por motivo de equipamento nosso na rua, e foi equipamento pesado que a gente passou, foram consertados. Todas, em 100%. Uma ou outra, depois que a gente arrumou, apareceu uma fissurinha, uma coisa, apareceu a fissurinha que a gente foi lá e mostrou para os moradores coisa que já existia antes. Muita casa tinha defeito antes, todas as casas eram em cima do ponto, ninguém admitia que a casa tinha trinca, assim, um mínimo de conhecimento você via que tinha. Mas, mesmo assim, a gente entendeu todos e resolveu todos. Tivemos algumas arestinhas dessa situação, de um queria que pintasse a casa toda, o outro não aceitava que fizesse a sua parte, mas, mesmo esse, teve alguns que a gente chegava ao ponto que não conseguia resolver, entrou o pessoal da prefeitura na pessoa do Teixeira, acabava fazendo mais político do que eu, conseguia ajustar, a gente cedia um pouco, o morador cedia um pouco, e a gente resolveu. Estou falando em um caso específico. E temos, em particular, a obra, de fato, que era a mais crítica da cidade, da obra, que é a casa do Toninho com a esposa. Eu brinco com os dois, eles sabem disso. Todos os dias que eles têm obrigação, de todos os dias que eles forem dormir, dar uma olhadinha pela gente, tanto por quem fez o projeto, por quem realizou a obra. A casa deles era a casa passível antes do que eu fiz lá, a Defesa Civil de fechar a casa dele. A casa dele não tinha laje, era um absurdo. Uma coisa que eu assustei, eu não tive coragem de só com o meu engenheiro subir a reforma. Eu chamei mais 2, 3 opiniões de engenheiros de confiança deles, outra. É uma coisa que eu não vi, eu não tinha visto ainda. Quem tem um pouco mais de conhecimento, eles passaram as vigotas de laje e passou um reboco por cima, não tinha um concreto, não tinha uma barrinha de ferro em cima da casa deles. Eu destelhei toda... Eu não tinha condição, não tinha como de mexer num castelo de cartas. Destelhei toda a casa, fizemos um concreto por cima com malha de ferro todinha na casa deles. E eles estão cientes disso. A partir do momento que eu subi e mostrei para eles como estava, porque o Toninho tem um pouco de conhecimento, o Toninho mudou. Em vez dele nos trazer assim, ficar brigando, não, ele entendeu. Tá? A casa dele foi a mais afetada, mas já tinha 2, 3 vezes problema atrás. Tem um sobrado do lado, que é um sobrado pesado, que acaba sempre que foi mexido, já foi assunto, tem pauta de reunião. Deu problema, já tinha trincado, já tinha arrumado, já tinha trincado. Uma casa, infelizmente, muito fraca de condição estrutural. Essa casa é uma casa. Eu, na condição, se eu fosse numa defesa civil, tivesse ido lá antes da obra, eu, como defesa civil, eu teria segurado a casa. Ela não tinha a mínima estrutura de lógica. Inclusive, falei para eles, vai atrás de quem fez, mas é coisa muito antiga, de 30 anos atrás, que o pai comprou, não sei de quem foi. Eu falei para eles, vai atrás de quem fez, isso aí é um crime do jeito que foi. Mas, mesmo assim, demos todo o respaldo, inclusive, agora de pouco, é o único caso que agora de pouco ela ainda me ligou, trocando umas ideias, até fiquei de ir lá para dar uma olhada, como é que está, como é que não está, porque o dela é um caso que a gente acompanhou bem de perto. Isso é um grande resumo da obra, mas eu acho que a gente pode dizer que foi fechado com o resultado final da obra com sucesso, e os próprios moradores, acredito que ficaram bem satisfeitos. Volto a dizer, no detalhe pintura, no detalhe de uma coisinha ou outra, pode ser que, quando se reforma, não é o novo mais. Não teria jeito de ser diferente. É isso que eu teria a falar. Não sei. Folguei aqui, falei demais. Não sei se o Reginaldo tem alguma coisa para falar. Boa tarde a todos. Eu só queria confirmar as coisas que o Douglas disse, porque até ele veio mais nas últimas reuniões que eu não pude comparecer, mas eu acho que a primeira reunião que nós tivemos aqui, que teve inclusive os moradores, que eu acho que foi até mais esclarecedor, a gente até agora no Douglas comentando sobre a casa da Edilene, que era uma casa assim que deixou a gente mais preocupado, e a gente até orientou na época que ela procurasse realmente o que o Douglas falou aí,
em relação à parte estrutural da casa, porque a casa dela, eu acho que quem construiu, a gente não tem informação nenhuma, porque a gente não teve acesso em projetos, muito menos no engenheiro que fez. Mas foi uma coisa assim de muita irresponsabilidade, porque para pôr uma família para morar embaixo de uma casa e construir uma laje e não tinha nem sequer uma vara de ferro para poder, porque o concreto ele é muito funcional, mas desde que ele seja armado. E lá não tinha a ferragem, então só existia uma massa feita com terra, calafetando as vigas da laje. Então, enfim, não existia laje na casa dela. E se eles recordarem assim, com bastante consciência, eles já vinham tendo problema na casa bem antes da obra. A casa já tinha trincas, defeitos que eram constantes desde a própria da fabricação que construíram a casa, ela já representava esses problemas de falta de material adequado na infraestrutura e principalmente na parte estrutural da casa. E quando a gente foi respaldar a parte que a gente sentiu que a gente tinha um compromisso, porque pelo tráfego dos equipamentos, das máquinas que passaram na rua, a gente assumiu esse compromisso de sanar todos os problemas que foram causados pelo transtorno da obra, não por problema estrutural que já existia. Se é uma coisa que já existia, nós não teríamos como sanar, porque quando se fala em parte estrutural, a parte estrutural a gente começa pela base. Então, a casa, depois de pronta, do telhado para baixo, é difícil a gente fazer isso. E o que o Douglas falou é bem recordado. A gente chegou lá e começou a obra e o pedreiro foi ter acesso ao telhado da casa, chegou lá em cima, eles ficaram com medo de ficar em cima da casa, porque a casa não tinha estrutura nenhuma. Não tinha estrutura nenhuma, era uma coisa assim, lamentável mesmo, uma coisa assim, preocupante para eles que dormiam todo dia embaixo desse telhado, e a gente vê, a gente que está acostumado com obra no dia a dia, e vê as condições que estavam a casa deles e eles habitando ali, né? Então foi uma coisa preocupante. Daí o Douglas ainda falou que, mesmo a gente tendo um engenheiro responsável na obra, e por até indicação delas, pessoas que estavam dando assistência para ela, mas 2 engenheiros, um de Maria da Fé, que era o Rivaldo, e o Pedro Afonso. E o Pedro Afonso é um cara muito experiente nessa área de construção civil. O Douglas tomou a liberdade com a Edilene de ir pessoalmente conversar com o Pedro sobre essa casa. Daí foi onde o Pedro comentou com o Douglas, falou: Douglas, isso é normal aqui em Itajubá, não é só a casa dela, não, tem várias as casas que estão na mesma situação. As pessoas construíram casa para vender, mas não tiveram a consciência que era uma coisa para a eternidade. Foi feita uma coisa muito, vamos dizer, provisória eu não digo, mas eu digo assim, muito irresponsável, né? Porque construir uma casa para vender, eu acho que devia ser uma responsabilidade de todos, né? Porque se o cara assume fazer uma casa para vender, no mínimo, as casas têm que ter uma condição estrutural que ela não seja a casa mais bonita, mas a condição estrutural dela é o mais importante, né? Então, a gente achou que aquilo ali foi uma coisa assim, muito irresponsável, vamos dizer. Só que, como se diz, o que já existia na casa não dava para consertar em relação ao estrutural da casa. Como a casa já estava pronta, daí o Pedro Afonso orientou o Douglas que a gente fizesse, pelo menos, o travamento da laje que não existia, que até não era nenhuma responsabilidade da obra. Mas a gente acabou fazendo uma malha de aço, concretou a laje da casa dela. Eu espero que eles tenham consciência disso, porque eles acompanharam. Inclusive, a gente tem laudo fotográfico de tudo isso, desde o início que começou a obra, que a gente levou a ferragem, fez a malha, concretou. A gente fez um escoramento interno. Ela morando dentro da casa, a gente entrou com a estrutura de escoramento, porque para encher a laje, nós tivemos que escorar a casa de novo, como se estivesse construindo a casa. Então, foi feito isso aí com toda a preocupação, porque a gente sabia que eles estavam lá, então isso aí foi feito com muita responsabilidade. E o engenheiro ficou o tempo todo acompanhando isso, ficou 2 pedreiros, 2 serventes. E agora, infelizmente, se a casa dela voltar a ter algum problema, eu aconselho ela a procurar um engenheiro para fazer um laudo estrutural da casa e talvez até, não sei, pensar maneiras de melhorar o estrutural da casa, porque a casa dela, da última reunião aqui, até o próprio Assis, que é vizinho dela, quando construiu a casa dele, ele teve que reformar a dela, porque a dela foi abalada.
Inclusive, isso foi falado na última reunião. Então, o caso mais sério que a gente viu foi esse. Agora, os outros foi o seguinte, teve muitas pessoas que acabaram, muitas pessoas que muita consciência, muita amizade e parceria lá, muitos elogiaram, muitos agradeceram por ter acontecido aquilo que beneficiou muitos e outros foram, como o Douglas falou, outros receberam aquela obra ali por trajeto só, porque às vezes mas pessoas bem próximas eram prejudicadas, na rua ao lado já eram prejudicadas. E hoje eles estão recebendo o benefício dessa obra que está ajudando muito. Inclusive, particularmente, eu tenho uma irmã que mora na rua ao lado. E toda vez, na final de tarde, ela vinha da escola, que ela é professora, chegava lá, ela não tinha acesso na casa dela porque chovia. Hoje, final de ano, qualquer chuva normal, que fala que esse ano não choveu muito, mas nós tivemos muita chuva no final de tarde aí, com volume considerado, que todos esses volumes impediam as pessoas de chegar. E esse ano, acho que não existiu essa reclamação. Acho que até o Teixeirinha deve confirmar isso, porque eles, toda a época de chuva, era muita reclamação na prefeitura, que bueiro entupia, mas o bueiro entupido, às vezes, já não é problema de obra, já é problema de cultura, né? As pessoas acham que lixo ainda tem que jogar na rua, né? Mas o lixo tem que ir para o local adequado, porque quando ele vai para o bueiro, ele leva transtorno para quem mora lá mesmo. Então, o que eu queria dizer é que tudo que foi da nossa parte, a gente fez. Pode ser que a gente não agradou a todos, mas pelo menos eu passo lá naquela rua hoje com a minha cabeça em pé. Que foi de responsabilidade da gente, a gente assumiu e cumpriu. Entendeu? Então, agradeço a todos aí. Se tiver mais algum esclarecimento, pode perguntar que a gente responde. Bom, algumas pessoas não participaram de todas as reuniões que envolveram esse assunto ano passado, e muitos moradores tiveram, não só aqui na reunião, mas muitas vezes ligava no meu telefone, mandava mensagem de WhatsApp, muito preocupados com como ia andar essa questão da reforma ou não, né? Eles ficavam inseguros do que ia acontecer, né? Em todas as reuniões que nós tivemos aqui, em todas as ligações que eles me fizeram, eu sempre disse: vamos tentar a negociação, e por isso nós fizemos algumas reuniões aqui, vamos tentar a negociação com a empresa, porque se for preciso entrar na justiça contra a empresa, isso vai demorar 10, 15, 20 anos, né? A gente sabe que a nossa justiça é morosa, né? Então é preferível fazermos algumas e realizarmos algumas reuniões aqui para buscar o entendimento de todos, para que isso, de fato, essa reforma que era a solicitação deles, acontecesse no menor prazo possível. Eu fico muito satisfeito de ter conseguido intermediar isso com vocês, fico satisfeito de saber de vocês que todas as reformas que foram solicitadas e foram pedidas, principalmente na casa da Edilene, foram feitas a contento e, pelo que estão dizendo, todos ficaram satisfeitos. Eu não recebi também mais nenhuma reclamação deles. De vez em quando eu perguntava e eles falavam que não, a coisa está andando, está indo, tal, enfim. Então, eu acredito que não só a obra de drenagem foi eficiente, né, como também essa consequência que aconteceu foi resolvida da melhor forma possível. Eu sugiro, Teixeira, que nessa próxima licitação, e quem ganhar a próxima licitação, que faça uma vistoria em todas as casas antes de iniciar a obra. Por quê? Porque o bairro Medicina, como já comentaram aqui, é um bairro antigo, é um bairro de casas mais antigas, e que uma obra desse porte, né, de afundar a rua, né, para colocar as manilhas, pode realmente acontecer esse problema, né? E aí futuramente não ter essa discussão. Mas a minha casa ela já possuía trinca ou não possuía, a trinca apareceu depois da obra, aquela coisa toda, porque a gente sabe que muitas vezes
Nem a pessoa às vezes sabe, né, se tem alguma coisa ou não tem, quando vê aparece e fica aquela discussão sem fim, né? Então, eu acho que seria interessante quem ganhar essa segunda fase, que você, como secretário de obras, insista para essa empresa para fazer uma vistoria e um laudo fotográfico de todas as casas, para que depois ninguém alegue alguma coisa que realmente não tinha no momento do início das obras, né? De toda forma, agradeço a presença de vocês, agradeço os esclarecimentos e também deixo a palavra para os outros vereadores, mas antes de passar, Teixeirinha quer falar alguma coisa. Obrigado. Marcelo, isso não vai acontecer, porque eu já pedi para fazer um cadastro. Não vai ser nem só a vistoria, vai ser um cadastro das casas todinha nas ruas que vai ser. Exemplo, nós vamos ter mais 2 etapas na medicina. Então, isso aí vai ser feito um cadastro para a empresa, para nós, e, de preferência, até convidar a comissão de obra para acompanhar a gente, para ver, né, Melo? Para a gente ver como é que estão as casas antes e como é que vai estar depois. Eu acho que a gente não vai ter mais problema com isso, não. Já aprendemos a lição. Obrigado. Vereadores? Boa tarde, vereador Marcelo Kraus, presidente dessa comissão, vereador Tenente Melo, membro, eu sou relator, o Vladimir, nosso convidado, Teixeirinha, secretário de obras, Douglas, Reginaldo, meus amigos. Fiquei muito contente, o senhor dizer aí, secretário, que chamará a comissão de obras dessa casa, que a comissão de obra não é uma pessoa, são 2, 3 pessoas. Então, eu não concordo quando o vereador Marcelo Kraus diz, eu intermediei essa questão. Pode ter intermediado no gabinete dele, mas eu participei de reuniões aqui no plenário, inclusive o senhor estava presente, sobre essa questão. Então, eu quero que seja relatado isso em ata. Nós estamos falando a comissão. Nós não estamos falando de uma pessoa, de um vereador, só que ele colhe os louros da vitória, mas também, quando tiver derrota, tem que colher os louros da derrota também. Vereador Zé Maria, eu peço desculpas de ter usado o singular, mas quando eu falo a comissão como um todo. Desculpe. E que conste em ata essa falha do presidente da comissão, que inclui os demais vereadores em tudo que eu falei. Eu estou falando pela comissão. Porque no mandato passado, eu, como presidente da comissão de obras, eu dava muito valor aos meus pares. Tudo era deliberado, a comissão de obras. Comissão de obras são 3, mais um suplente. Então, vamos ao que interessa. Então, parabéns, eu quero parabenizar o prefeito Rodrigo Rieira. Ele disse para mim que foi lá na época da chuva, nas casas, visitar as casas. Entrou água na sua casa? Como que está a situação aí? Então, eu quero parabenizar vocês também por essa obra. Eu confesso que eu não fui uma só vez nessa obra. Que talvez por outros alfazeres, outras questões, e eu tenho certeza que o Teixeirinho, o Reginaldo e o Douglas, graças a Deus, eles não me viram lá participando da obra. Que onde tem uma máquina, ou fazendo um buraco, alguma coisa, um caminhão, alguma coisa, o Teixeirinho sabe que eu gosto de estar. E o Teixeirinho sabe que eu entendo um pouco do trabalho e do valor. Então, uma obra, a gente sabe que o bairro Medicina, ele não foi projetado para o que foi lá que está construído lá hoje, que é um bairro abaixo do nível do Rio, que é uma reclamação de tantas e tantas administrações, e agora o Rodrigo Rieira resolveu, né, fazer essa obra lá e ainda vai dar continuidade. Então, é uma obra que a gente sabe que é complicada. A gente vê, vocês estão explicando aí que as casas não é igual uma casa igual a outra, estrutural.
não é um conjunto habitacional já com as casas pré-determinadas do mesmo feitio, são totalmente diferentes. A pessoa tinha condição de fazer na época uma estrutura melhor, fez, comprou. A gente sabe aqui, por causa do bairro da Medicina, você tem algumas áreas alagáveis, muitas pessoas alugam as casas, eles não moram lá, eles alugam. Então, eu só acho engraçado é o seguinte, secretário de Obras, só vou falar de um exemplo. Avenida Dr. José Ernesto Coelho. Era gente filmando, colocando no Facebook, marcando vereadores, vereadores comprando a briga, sem saber o que é a questão, qual que é o problema. E pode ter certeza, viu? Eu não vi ninguém lá agradecer, ninguém marcar nenhum vereador, a não ser eu que fiz aqui na tribuna o pronunciamento agradecendo o prefeito Rodrigo e a Secretaria de Obras. Pode ter certeza que não vai ter esse agradecimento daquelas pessoas que saíam de moto lá, filmando lá, fazendo propaganda. Vereadores de Facebook. Como diz o prefeito de Pouso Alegre, vereadores de WhatsApp. Então, tudo quietinho. Eles não vão lá de moto passar lá e fazer a reportagem, não, viu? Que foi feito, que está ótimo, as pessoas que não querem o bem, não querem o bem da cidade. Tudo é negado, tudo é pessimismo. E lá na Medicina também, quando tinha cheias, o jornal estava lá, o pessoal no Facebook, era matéria, tá certo, a pessoa tem que mostrar o problema mesmo. Mas pode ter certeza que depois da obra pronta, ninguém vai falar nada, inclusive os moradores, eles não vieram aqui nessa casa ocupar a tribuna, que eles têm um tempo aqui de 15 minutos para ocupar a tribuna aqui dessa casa, para agradecer vocês, agradecer a administração, agradecer a comissão que intermediou esse problema que teve lá da estrutura das casas. Ninguém veio aqui agradecer, não. E pode ter com certeza que não vai vir. Sabe por quê? Vão falar assim, nós pagamos impostos. Nós merecemos ser bem tratados e nós pagamos impostos, né? Não precisamos de agradecer. Então, eu acho que isso é engraçado, né? Engraçado isso. Na hora que o bicho está pegando, faz um auê, as pessoas usam isso politicamente para difamar uma obra que sempre, né, a comunidade lá do bairro quis que acontecesse, aconteceu, como lá no bairro do Rebojão, Avenida Dr. José Ernesto Coelho. Nem vou falar, secretário Teixeirinha, a Avenida Maria Celestina Pereira do Santo, a principal avenida lá do bairro do Rebojão, que foi feito com o projeto Soma, a obra de drenagem lá. Ninguém fala mais nada hoje. Obra debaixo da terra, as pessoas esquecem. Lá era aquela avenida, ela parava o bairro todinho, rodava até carro, quando tinha as chuvas fortes que caíam no alto do morro, daquela bacia toda caía lá. Então a gente não espera, eu passo as coisas, não espero o reconhecimento das pessoas, mas seria importante, seria legal as pessoas reconhecer, agradecer que o problema foi resolvido, que é contribuinte sim, mas que o problema foi resolvido. E agora vai lá de moto lá, ou de carro, fazer lá uma reportagem ao vivo, mostrando, né? Que ótimo, né? Que ótimo que resolveu o problema das Ernesto Coelho, da Maria Celestina, lá da Medicina, mas isso, infelizmente está difícil de acontecer. Então, aquela velha história, não tem jeito de fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Aquele ditado popular. Aconteceu algumas coisas lá que foram relatadas, a gente viu fotos, né? Vocês estão dando explicação a essa comissão que foram sanados, a população lá não procurou mais o vereador Marcelo Kraus, o presidente dessa comissão, fazendo reclamações. Então, quero parabenizar o prefeito Rodrigo Ribeiro, presidente da empresa, que eu tenho certeza que fez um trabalho lá de ótima qualidade. Parabenizar o secretário de Obras, que esteve na fiscalização, esteve lá acompanhando esse projeto, esse processo, tão esperado por aquelas famílias que a gente via que as casas delas eram alagadas.
Você mesmo falou que vou ter uma irmã que quando chovia você não ia poder ir na casa dela. Agora você pode ir, com certeza, e com muito orgulho. Então, só isso que eu queria dizer. A gente não faz as coisas pelo reconhecimento das pessoas. Infelizmente, isso não acontece. Ainda mais obra debaixo da terra que as pessoas esquecem. E essa administração, não só lá no bairro da Medicina, como Nossa Senhora de Fátima, lá no bairro do Rebojão, nós tínhamos um problema lá muito grave na travessia daquelas águas lá, que inundava também, que parava o bairro. A pessoa tinha que voltar e pegar outro caminho. Foi resolvido, mas enquanto eu estiver nessa casa, a secretária Teixeirinha, e ser um embaixador do prefeito Rodrigo Rieira, qual eu sou nessa casa, e reconhecendo o trabalho que está sendo feito, o dinheiro público que está sendo bem gasto, você pode ter certeza que eu vou estar aqui para defender tanto a sua secretaria como o prefeito Rodrigo Rieira. Eu encerro a minha fala. Muito obrigado. Boa tarde para o vereador Marcelo Kraus, presidente da comissão, os colegas vereadores Zé Maria e Vladimir. Meus cumprimentos e agradecimento por estarem aqui, o Reginaldo, o Douglas e o Teixeira. O Reginaldo eu conheço pouco, às vezes que eu vi, eu acho que foi durante as minhas visitas à obra da Medicina. Eu moro no bairro da Medicina e ele estava no meio do meu caminho, rasgando aquelas ruas por alguns meses. Então, ao descer, como secretário de comunicação, eu parava e fazia o registro daquelas ruas rasgadas da Medicina. Douglas, obrigado por ter vindo. Sempre encontro o Douglas lá no Hospital Municipal da cidade, o hospital a céu aberto, aquele parque da cidade que a gente vê as famílias caminhando, fazendo uso daquele espaço para zelar pela sua saúde. E a gente sempre fala isso, a saúde não é só depois que a gente fica doente, né? A gente tem que tratá-la antes de ficar doente. Teixeira, até quando ele chegou, eu olhei assim para ver se ele estava sujo de asfalto, eu ia brincar com ele, porque a gente sempre encontra com o Teixeira ou em algum asfalto ou em alguma zona rural, onde ele está levando asfalto. Ele trocou a camisa antes de vir para cá. Quero agradecer aqui o Teixeira, em nome da Memória da Lu, a obra que está encerrando hoje lá no Gerivá. Aquilo ali vai ficar para a história, aquelas famílias realmente vão agradecer, porque estamos levando qualidade de vida para aquela região, assim como outros bairros rurais também já receberam. Eu acompanhei essa obra, não pelo WhatsApp, como diz o vereador Zé Maria, eu acompanhei de perto, porque eu moro lá. E em janeiro de 2013, eu cruzei o bairro da Medicina de barco. Eu fui por 40 dias o secretário municipal de Defesa Social, até que o saudoso Newton pudesse assumir, porque ele tinha um outro trabalho, ele tinha que se afastar. Nesse período, o prefeito Rodrigo me nomeou interinamente como secretário de Defesa Social. E foi o período que mais choveu na cidade nos últimos 5 anos. E eu cruzei aquele bairro de barco, junto com a Guarda Municipal, junto com a Defesa Civil, para resgatar, principalmente senhoras que estavam ilhadas nas casas. Teve um caso também que a gente teve que levar o pai até o prédio, lá na Delfim Moreira, porque precisava pegar o medicamento do filho, voltar para dar o remédio para o filho, que estavam fora do apartamento. Então, a gente acompanhou aquele trabalho realmente de perto. Para minha surpresa, não foi o Reginaldo que eu consultei no dia, era outra pessoa que estava lá na obra, não vou lembrar o nome dele. Eu não lembro se era... Na minha ignorância, eu perguntei assim, estamos trocando a rede pluvial? Ele falou, não, estamos colocando. Não havia rede de manilhas. Eu achei que estava trocando uma mais estreita por uma mais larga. Não, estávamos colocando. Então, a gente tem noção do impacto que essa obra trouxe para aquele bairro. E ela começou, Teixeira, quando a gente rebaixou as aduelas. Você ainda estava lá brincando de criar vaca no Tocantins em 2013, 2014, quando a gente rebaixou as aduelas lá perto do Hotel Real. Primeiro passo que foi dado para que o bairro da Medicina pudesse ter uma sensação de alívio durante o período chuvoso. E aí a obra que foi realizada nas ruas Delfim Moreiras e proximidades, que é a fase 1, sabemos que tem mais 2 fases pela frente, me corrija, é isso mesmo? 2 fases pela frente. Além disso, ainda há a previsão da Prefeitura de trocar aquelas pontes antigas sobre o Ribeirão Anhumas, que hoje servem de obstáculo para as águas quando o volume aumenta. A base da ponte é muito estreita, então a gente acompanhou isso de perto. A gente vê que realmente é um trabalho que está sendo feito de maneira coerente. E antes de tudo começar, eu lembro que o prefeito reuniu com a população do bairro, lá no Teatro da Faculdade de Medicina,
para explicar o que ia acontecer, né, alertar do transtorno, que qualquer obra causa transtorno, sim. E a gente vê hoje tudo acontecendo. O Toninho foi meu colega de Imbel, então a gente conhece o Toninho de longa data. Eu lembro dos depoimentos da esposa dele no Facebook, a Edilene, obrigado, Marcelo, muito chateada e preocupada. Normal, você está dentro de casa, vendo sua casa trincar, é natural, que às vezes até você perca o cuidado e fale alguma coisa a mais. Ela estava no direito dela, talvez até ela foi enganada, ela não sabia da falta de laje na sua casa, mas enfim, tivemos a sensibilidade de ouvi-la e de resolver o problema. Teixeira, eu vou te corrigir, na fase 2 nós teremos esse problema sim, porque no Facebook não tem dono, e a pessoa vai reclamar, vai ter alguém para reclamar. Eu tive 1 ano à frente da Secretaria de Comunicação e isso me ensinou a ter um pouquinho de filtro. Quando a gente lê as coisas no Facebook, até me ensinou a saber lidar com isso. Algumas pessoas fazem não por maldade, mas por desconhecimento mesmo. Elas agridem e cobram querendo o seu direito, não por maldade, por desconhecimento. Outras fazem por maldade. Isso vai acontecer. Você pode visitar casa por casa, explicar um por um o que vai acontecer. Vai ter alguém que vai lá no Facebook reclamar, sim. Vai ter gente mandando mensagem no WhatsApp para vereadores. É normal. A gente tem que estar preparado para isso. Como vereador, a gente tem que buscar a resposta, a verdade, tentar ajudar sempre. Então, não fica preocupado não que vai ter. Né? E o secretário Francisco que se resolva da parte da comunicação de tentar ser claro, né, sempre com as informações para a população. Esse é o nosso papel como um gestor público, como pessoa pública, tentar sempre ser o mais claro possível nas informações que passamos. Mas eu queria que, como morador do bairro, registrar o resultado positivo que essa obra trouxe, embora seja só a fase 1, mas já trouxe um impacto positivo para aquela região. E fazendo uso das palavras do vereador Zé Maria, fazer a obra embaixo da terra, ou o prefeito está com muito dinheiro, que não é o caso, ou ele tem muita responsabilidade. Ele não está preocupado com voto apenas. Lógico que a gente tem que estar preocupado com voto. O político vive de voto. Se a gente falar que não, a gente está sendo hipócrita. O político vive de voto, empresário vive de lucro. É assim que funciona. Mas ele teve a responsabilidade de mexer numa coisa que daqui a 1 ano poucos lembrarão. Principalmente os que não moram lá. Não vão lembrar. Mas ele fez aquilo que ele achava que devia fazer. Quando eu vi aquela rua rasgada, aquela camada de turfa, assim que chama? Camada de turfa gigante debaixo das casas, e as redes de manilha sendo colocadas, e o engenheiro que estava lá explicando que até tal ponto vão 2 linhas, depois separa, vai chegar até o Albatroz, e eu moro lá em cima, então eu não vivo o problema diretamente, eu só fico ilhado lá em cima. A água não chega na minha casa, mas me deixava preso lá em cima quando a água subia. Então, ver aquilo acontecer é sinal realmente de responsabilidade por parte do nosso gestor público, no caso do nosso prefeito. E ver pessoas que falam aqui com segurança, com firmeza, né, como o Reginaldo falou, como o Douglas falou, sobre os problemas que aconteceram, é uma evidência de que a obra foi bem executada, os cuidados foram tomados, se houve alguma falha, foi corrigida, e é normal, a gente só falha quem faz. Você não quer errar, então não faça nada. Fica em casa sentado, parado, você não vai errar, isso é fato. Só erra quem faz. Então, quando a gente vê as pessoas profissionais, os técnicos, vindo aqui, falando o que aconteceu, de que forma que resolveram, de que forma que sentaram com os moradores para conversar, viram as falhas que nem os moradores sabiam que havia nas suas casas. As casas estavam sobre uma camada de turfa gigante. É lógico que essa casa vai mexer, na hora que se drena. Então, sabíamos que havia transtorno. Então, o prefeito, ao tomar essa decisão de fazer a obra, ele foi corajoso, responsável, acho que fez o que tinha que fazer. Então, mais agradecer ao vereador Marcelo por propor esse convite, essa discussão aqui para encerrar o assunto, agradecer a presença de vocês, que eu sei que não param de trabalhar. Teixeira, sou testemunha, porque fui seu colega aí nos últimos 3 anos, então a gente é testemunha de que vocês não param de trabalhar, e a gente fica feliz de recebê-los aqui e desejar sucesso nos seus trabalhos daqui para frente também. Um grande abraço. Marcelo, eu posso falar? Desde quando eu cheguei aqui, a gente conversa muito com o Rodrigo, porque eu tive muita experiência, que eu fui secretário de Estado, e a gente tinha muita experiência com isso. Eu falei, Rodrigo, vamos fazer um governo de drenagem. E ele sempre queria isso também.
Então, nós não estamos só, é que vocês assim não ficam sabendo de todos, nós estamos trocando, o Zé Maria acompanha mais, várias drenagens de estradas rurais, que estrada que foi feita há 40 anos, com tubulação de 40, estão passando para 60, 80. Então, isso, a pessoa esquece em parte, porque a pessoa da rua Delfim Moreira nunca vai esquecer da drenagem. Porque ela está vendo, não tem mais enchente. Zé Galdino, eu cheguei na rua Zé Galdino com 1 metro de água e barro, e nós passamos a noite, é que ninguém fica sabendo, passamos várias noites, limpando barro, limpando tudo com coisa. Na rua Juarez Távola, não tava, o Reginaldo não estava aqui, mas eu com os meninos dele ficamos lá um dia, o Peranguinho, até meia-noite, tentando também, perto da casa do Assis lá, porque rompeu um cano da Copasa de noite e aí a valeta estava aberta, mas nós solucionamos o problema. Então, a responsabilidade do Rodrigo é essa, Teixeirinha. A gente vai fazer sim. Então, por isso que nós temos agora mais esse projeto já fizemos vários lugares, mais vários. Vocês nem imaginam a quantidade de bueiro que nós estamos fazendo na cidade, trocando a tubulação, aumentando aonde tinha vários problemas disso. Exemplo, ali no Tucano mesmo, foi feito mais de 100 metros de drenagem. Na Inhumas. Por quê? Porque sempre já é um problema ali. Então, se foi um problema sério que teve. Bairro do Zé Maria, lá no Biloca, fizemos quase 200 metros de drenagem, lá tudo feito pela prefeitura mesmo, para poder sanar o problema. Então, a gente está fazendo isso em vários pontos e não vamos parar não, se Deus quiser. Essa segunda etapa agora, Marcelo, nós vamos pegar em frente à medicina, já saiu, já foi para licitação, em frente à medicina, buscando a água do Albatroz. Eu posso mostrar um mapa para vocês aqui? Eu fico chateado na época, porque eu mandei 1000 convites, distribuímos casa por casa da medicina, apareceu 100 pessoas, 90 pessoas, o dia que nós fomos explicar o que ia fazer na medicina, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Porque a medicina existe 18 pontos de alagamento, nós conseguimos sanar 9. Certo? Existem muitas bacias lá, por quê? Porque diz que a gente está tentando resolver para acabar mesmo de vez. Vou só mostrar, só esplanar para você ver, para você sentir como é que foi feito o projeto que nós fizemos da medicina. Oi. Só a bacia do Marra é uma bacia de 62 hectares. E nós temos já uma tubulação, que vai ser uma tubulação de diâmetro maior, que ela vai pegar aqui na bacia do Marra, onde tem uma fazenda aqui, a gente não vai deixar essa água ir pela Chalme, chama essa rua aqui? Dona Alga. Então, nós vamos captar aqui na bacia do Marra. Qual que é a segunda etapa agora? Essa já está sendo citada agora, a Alva Charme, que a gente vai conseguir pegar ali, perto da casa do Padre Léo, daquela, em cima, naquela igrejinha. A gente vai conseguir pegar. Antiga fábrica de pipoca. Então, a gente vai conseguir captar isso aqui, que é uma microbacia de 11 hectares. A gente vai conseguir sacar. O segundo ponto que vai ser feito agora, essa que vai passar em frente à Faculdade de Medicina, a gente vai buscar lá no Albatroz, que tem 42 hectares. Então, a gente vai conseguir. Nós conseguimos fazer o que até agora, por enquanto? Nós conseguimos pegar essa Juarez Távola, pegar a República do Peru e a Delfim Moreira. Agora, a gente vai pegar essa segunda etapa e essa etapa aqui. Então, esse é o segundo plano nosso. Por quê? O que acontece aqui, Marcelo? Tudo que passa, se você olhar aqui, na rodovia, toda essa água é jogada para dentro da medicina. Ela não vai para o lado do mercado. Isso, tudo é para cá. Agora, se você prestar atenção, o porquê, quando nós tivemos coragem de mudar o trajeto da obra, porque senão nem ia conseguir sanar esse problema todinho se fosse por onde era o projeto. Ia ser muito mais trabalhoso. Hoje, com o rebaixamento do ERA, a gente conseguiu rebaixar o rio 1,5 metro. Então, a gente, como conseguimos rebaixar o rio 1,5 metro, a gente consegue escoar a água da medicina. A segunda etapa agora,
vai ser um show e vai ser menos problemático, por quê? Porque já não tem mais tubulação dupla, é só tubulação simples. E a terceira etapa também, que não está aqui nesse projeto, mas está nessa licitação, é a que passa perto do Quicão, Antônio Simão Mauad. Nós vamos drenar aquela rua inteira, a do BPS ali, Antônio Simão Mauad. Isso, vamos drenar aquela região inteira, que ali é o lugar que é mais sacrificante. Tá, nós fizemos um trabalho esse ano, Marcelo, que foi assim, eu cheguei na Rua Nova, ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente tem vivência de obra. Eu cheguei na Rua Nova junto com o Piranguinho, meia-noite, e eu já sabia que a água ia sair na Rua Nova, não tinha saído ainda não, a trajetória da água. E assim que eu estava junto com o Piranguinho, lá perto da Mineira, eu falei, Piranguinho, eu vou sanar esse problema aqui. Ele falou, mas sanar que jeito? Eu falei, espera para você. Sanamos. Se Deus quiser, esse ano não precisou usar. O que eu fiz? Eu consegui atravessar a tubulação doada pela Copasa. Hoje a água não sai na Rua Nova. Ela vem pela Samuel Moura. Ali nós fizemos uma escada vazada. Quem doou a escada para nós foi os comerciantes. Assim, teve uma liderança do Renato da Mineira. Então, se nós fizermos uma rampa, uma escada vazada. Quando vier a água, vai encher a Samuel Moura. A água não vai sair na Rua Nova. Nós vamos atravessar ela e ir na... Por quê? Porque o Rodrigo já fez, na época dele, uma galeria maior, depois do Samuel Moura, até no Ribeirão. Tivemos um apoio essencial do Ricardo, nosso secretário de Meio Ambiente. Eu consegui entrar e fazer a água sair reta lá perto do restaurante popular. Tiramos aquela ilha, tiramos tudo. Então, tudo isso a gente está fazendo para impedir que esteja assoreamento. Isso aí, se Deus quiser, a gente tem ainda mais 2, 3 anos para a gente tentar fazer as outras etapas. Marcelo, eu tenho só a agradecer. Você foi tomar seu tempo. Aliás, essa obra que você falou agora ali da passarela, quem muito reclamou para mim foi o André Gesualdi, que até teve aqui numa reunião uma vez e eu fiz uma indicação, claro que vocês já deviam estar pensando nisso também, mas eu fiz uma indicação até por conta dessa escada que não era vazada e que chegava toda a água ali do Ribeirão Zé Pereira e ficava aprisionado ali e enchendo o bairro, né? Então, realmente foi excelente essa manilha ali, 2, eu acho, né? 2 que foram colocadas para realmente vazar a água ali, porque não tinha sentido não ter essa vazão ali para o rio, né? O secretário Teixeirinha tocou num assunto muito importante da zona rural, que antigamente eles tinham aquela ideia de colocar mania de 30, 20, 30, 40. Então a gente teve lugar na zona rural, né, Teixeira, que não teve nem jeito de tirar essas manilhas. Você vai tirar, ela quebra tudo, está toda entupida, tudo assoreada, não tem jeito. Então tem que ser de 60 para cima. E eu estou aqui em nome da Ação de Moradores do Juru, Teixeira, que é uma obra que o senhor Gilberto buscava tanto, porque ele mora lá perto, que é na Travessia das Águas, nossa auxiliadora, que sai lá no Ribeirão, que a manilha não estava suportando, agora foi colocada uma manilha lá de 1.000, e tem gente que falou que não vai dar. Eu tenho certeza que, do jeito que foi feito lá a canalização, que ela vai entrar direto na manilha, eu tenho certeza que ela vai resolver o problema, que a estrada, enquanto a água não baixava, as pessoas não poderiam transitar por ela. Estava causando desbarrancamento também da margem. Eu confesso que eu não voltei, Teixeira, para lá. Amanhã eu vou lá dar uma olhadinha como é que ficou essa barragem, né? Tenho certeza que foi feita uma contenção lá. Então, em nome lá do Sr. Gilberto, que acompanhou a obra lá, que seja um pedido logo no início da gestão do Rodrigo, que ele teve com a reunião com a Ação de Moradores do Juru, com o seu parceiro. Então, mais uma obra que foi concretizada, e tantas outras na cidade que eu até comentei com o Luciano. Obras que nunca mais vai dar problema. Canalização de grande porte, né? Se for preciso, coloca até um aterro por cima para suportar, para a manilha suportar o peso em cima.
Então, isso aí é importante, né? Parabéns aí pela iniciativa de vocês, viu? Vereador Vladimir. Quero cumprimentar aqui nobres vereadores, Reginaldo, Piranguinho, senhor Teixeirinha. Eu pertenço mais para a Comissão de Meio Ambiente e Agricultura, então a gente recebe mais aqui a presença do Ricardo, do Zé Henrique, sempre atende a gente também, né? Mas eu lembro de uma frase que o Rodrigo falou já há uns... na penúltima, né? Ele ganhou, depois mais 4 anos, e agora ele repetia muito, que a nossa cidade seria um canteiro de obras. E eu achava aquela frase bonita, mas eu ainda não estava tão envolvido, né? Aí depois com essa, graças a Deus, com essa vitória para vereador, eu estou vendo de perto, começando do parque, que maravilha que está a nossa cidade, né? Eu acho que há obras que já terminaram, obras que estão em andamento, obras que estão começando, realmente, nossa cidade está um canteiro de obras, e eu quero parabenizar o Teixeirinha, e levo também os parabéns ao nosso prefeito, porque não é um momento de crise, né? É um momento tão difícil que o nosso país está passando, nosso estado, você vai nas cidades vizinhas, todo mundo reclamando, não sei o quê, e Itajubá, cartão de visitas. Nós estamos com o parque, coisa mais linda do mundo, que eu acho. E hoje, quando se fala em canteiro de obras, principalmente na zona rural, né, Zé Maria? Zé Maria está falando, trabalho maravilhoso está sendo feito na zona rural. Essa questão da massa asfáltica, tantas famílias sendo beneficiadas, né? Nunca existiu isso em Itajubá, nunca. Então, foi uma ideia genial aí da gestão Rodrigo, da primeira, e continuando agora, que continue, que muitos bairros sejam beneficiados por essa obra. Então, é um canteiro de obras, tanto faz na cidade como na roça. Você andar, você vê a nossa cidade crescendo, a nossa cidade sendo aí, ganhando novos rumos. Então, eu quero só agradecer, parabenizar a equipe aqui. Sobre a obra da medicina, esse ano choveu muito, sim, em janeiro, fevereiro. Eu acompanhei isso por causa da parte da roça. E, olha, eu não vi mais aquelas reclamações, tiveram um ou outro, outras pessoas falaram alguma coisa, mas não foi mais como antigamente. Então, é um bom sinal. Acho que o que vocês fizeram lá, só pelas palavras aí, pelas pessoas, dá para notar que foi uma grande obra. Gostei de ver agora a apresentação aí, uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Tem uma programação, isso a gente vê no dia a dia. Vão fazer 3 etapas, 1, 2 e 3. Só que a pessoa não participa da reunião hoje, não participa amanhã, e critica a primeira e não espera a segunda. É importante isso aí, muito importante a gente saber da mão do secretário qual que é realmente, o que a gestão hoje, o que o município pensa em finalização dessa obra. Meus parabéns. Marcelo, meus parabéns aqui para os trabalhos da Comissão de Obras. Foi um prazer participar com vocês aqui. Dar o parabéns para o vereador Zé Maria também e para o vereador Rodrigo, porque senão eles vão ficar magoados. Desculpe, viu, vereador Zé Maria? Bom, acho que nada mais havendo a tratar. A gente dá por encerrada a reunião de comissão. Agradecemos a presença de vocês. E aí, só para lembrar, então, como foi aprovado aqui, dia 30, a gente vem para falar da concessão do Parque Municipal. Tá bem? Eu acho que você não convidou eu para você. Eu acho que não. Não. Só para me confirmar, que Tá? você falou agora, você me mostrou, Não. fiquei na Não, dúvida. é que a concessão é sua, então Não, sem problema. eu só apontei por isso, mas acho que vai vir só o fiscal da obra, o secretário de planejamento, enfim. Obrigado, gente.